Salve, salve galera, beleza? Bem-vindo a mais um Universo Simulado. E você, sinistro e sinistra que está aqui, com certeza está querendo conhecer o Fast Play de Sinistros e Monstros. O novo RPG do Universo Simulado que já vai entrar em financiamento coletivo no dia 21 de setembro de 2021. Não acredita? Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves e você está no Universo Simulado, porque a realidade não é o suficiente. Vamos nessa! Então, gente, esse ano aqui de 2021, você finalmente vai conhecer o sistema dos Sinistros e Monstros, né? Um RPG que nós já estamos anunciando desde 2019, mas que agora chegou com força mesmo para você, gratuitamente, um resuminho das regras que cabem em 2 panfletos. Pois é, com 2 panfletos você vai entender todas as regras e ter uma percepção do cenário. Na verdade, um panfleto explica todas as regras, inclusive até criação de personagem, e um outro panfleto vai trabalhar a questão do cenário de Pacata do Sul. Antes de mais nada, eu quero explicar para você o seguinte: Sinistros e Monstros ele vai entrar em financiamento, como eu já falei, no dia 21 de setembro, e ele é um trabalho que o Universo Simulado desenvolveu para poder debater sobre depressão, ansiedade e suicídio. Sendo assim, todo panfleto e todo livro que nós lançarmos do Sinistros e Monstros vai ter lá o número do Centro de Valorização da Vida, do CVV, beleza? Que é um número que o pessoal liga quando está desesperado, quando está pensando em abandonar tudo, em desistir. A pessoa liga para lá, é atendida e encontra socorro. Então, inclusive, parte da verba desse livro, 10% da verba, né, do lucro desse livro, nós estaremos doando para essa instituição, né, de combate ao suicídio. Então, fica ligado que esse livro não é apenas um RPG, é também um trabalho, né, do Universo Simulado e das pessoas que estão apoiando contra o suicídio. Se você não puder participar do financiamento coletivo, então, cara, pelo menos entra no grupo do CVV, faça os cursos gratuitos que eles têm lá de combate ao suicídio e começa a divulgar esse trabalho, porque nós temos que falar, cara, nós temos que falar sobre suicídio sim, sobre depressão, sobre ansiedade, nós temos que combater esse mal que está arrebentando com a nossa sociedade. Então corre lá, beleza? Entra no site deles, dá uma olhada. Se quiser participar do Sinistros e Monstros, então, por favor, venha, participe, você vai ser muito bem-vindo, o seu apoio vai ajudar pra caramba, beleza? Mas vamos lá. A história se passa na cidade de Pacata. Em algum momento entre a década de 60 e 2020. Em algum momento aí desse recorte temporal, beleza? É uma cidade subúrbio, uma cidade muito pouco visitada, daquelas que todo mundo se conhece. Essa cidade tem um grave problema. Ela é atacada por monstros constantemente. Mas não pense nos monstros do judaísmo cristão, nem nos monstros góticos, né, da Universal. Não. Os monstros aqui são bizarros. Eles têm algo de Cronenberg, eles têm algo de Guillermo del Toro, sacou? Algo de Cthulhu também, apesar de mais fracos. Eles têm algo de completamente diferente do que você já viu. E esses monstros infestam a cidade porque eles são protegidos por algo chamado misantropia. O que seria misantropia? Dá uma olhada no dicionário, porque essa palavra é muito interessante e explica muito daquilo que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Mas vamos lá. Dentro do contexto de Pacata, a misantropia seria um fenômeno que impede as pessoas normais, os leigos, de observarem a ação dos monstros sobre Pacata, sobre as pessoas de Pacata. Então o leigo, que seria a pessoa normal, o adulto e os adolescentes normais, o leigo, ele não consegue ver esses monstros. Se um monstro passar na frente dele, dá tchauzinho assim, ó, ele não vê. E se esse monstro ferir o próprio leigo ou alguém que o leigo ama, o leigo não vai perceber. Se de repente um monstro devorou a perna de alguém,
o leigo vai achar que a pessoa teve paralisia na perna. Ele vai segurar uma perna que não existe, achando que na verdade a perna está paralisada. Então, a misantropia protege esses monstros, mas os sinistros conseguem ver. Você é um sinistro. Você é alguém com a capacidade de ver os monstros que se escondem dentro de Paquetá do Sul. E você vê os efeitos, você vê a criatura, você percebe, inclusive, alguns mistérios sobrenaturais da cidade. Pena que ninguém mais percebe. E pena que você é apenas uma criança. Pois é, e para piorar, esse dom de ver o sobrenatural, esse dom de sinistro, ele vai se perdendo na medida em que você envelhece mentalmente. Então, na medida em que você vai perdendo a sua inocência, na medida em que você vai amadurecendo, você começa a sofrer também os efeitos da misantropia. Você começa a não se importar mais. Você começa a ser incapaz de ver os monstros da cidade. E aquilo que você não vê vai acabar te matando. A proposta de Sinistros e Monstros é denunciar a existência de males que nós não conseguimos perceber, mas que nem por isso deixam de ser reais. E eu estou falando de depressão, eu estou falando de ansiedade, eu estou falando de uma série de transtornos que hoje acometem a sociedade e nós não percebemos. E por nós permanecermos céticos diante desse problema, nós relegamos essas pessoas, certo, a viver isoladas dentro do próprio sofrimento. Sinistros e Monstros é mais do que um jogo. Ele tem uma missão. Nosso objetivo é falar sobre depressão para quem não tem depressão. Para que você possa entender que um pouco mais de empatia, que ouvir a pessoa com depressão, que estar ao lado dela, entender os monstros que apenas ela vê, pode ser o diferencial entre vida e morte de alguém. Porque o fato de você não enxergar os meus monstros não significa que eles não são reais. No primeiro panfleto, você vai ver um resumozinho das regras, né, de criação de personagem e das regras de jogo. Vale lembrar que esse é só um resumo. No livro mesmo, você vai encontrar muito mais coisas. Inclusive, o livro, né, o sistema dos Sinistros e Monstros, ele é um sistema narrativista e ele permite, meus bons amigos, aventura solo. Então, se você quiser se divertir com uma aventura solo, ele é super indicado para você. Beleza. E aí no livro básico vai ter um monte de coisa. Vai ter até uma magia muito louca, que é uma magia exegética que a gente criou e que você vai ver mais pra frente. Porque eu pretendo fazer vários vídeos aqui sobre Sinistros e Monstros. Esses vídeos vão estar saindo às quintas-feiras. Então, fica ligado que toda quinta-feira você vai ter um compromisso comigo aqui de conhecer um pouco mais sobre Sinistros e Monstros, beleza? As inspirações, a magia do jogo, né? Como é que funciona o sistema de magia dele, a criação de personagem, todos esses detalhes eu vou estar apresentando para você ao longo desses meses que nós estaremos juntos aqui em financiamento coletivo, beleza? Então dá uma olhada nisso aí. A primeira coisa que você precisa saber sobre o sistema de Sinistros e Monstros é que nós utilizaremos qualquer tipo de dado. Pois é, porque o grande barato do Sinistros e Monstros é que você pode utilizar todo tipo de dado, porque o sistema ele é baseado em dados binários. Então nós sempre teremos resultados entre 0 e 1, sempre. Como é que você faz? Digamos que eu quero usar o D20. É só rolar o dado, se caiu par, né, nós teremos um valor, um acerto, né, um +1, e se cair ímpar, nós teremos um 0. Então, mano, é muito simples. E você pode jogar com qualquer tipo de dado ou sistema randômico. Você pode usar o D20, você pode usar o D8, você pode usar uma moedinha, olha que moedinha bonitinha, ou você pode usar até búzios, cara. Você pode até usar búzios, né, para você jogar. Nós criamos uma série de dados, né, que são os dados dos Sinistros e Monstros, estão vendo? Que são dados de ponto e vírgula, que é o símbolo dos Sinistros e Monstros, é o ponto e vírgula. Por que é o ponto e vírgula? Eu já comentei em outros vídeos, mas eu vou repetir, porque eu acho muito importante que as pessoas saibam. O ponto e vírgula, ele é o símbolo do combate ao suicídio. Por quê? Porque uma etapa da vida acaba,
mas uma outra começa. Então, ponto e vírgula é um símbolo do combate ao suicídio. Por isso que é um símbolo tão importante para os Sinistros e Monstros, que foi um RPG que nós pensamos justamente nessa proposta de lutar contra a depressão, ansiedade e suicídio. Beleza. Então, o sistema usa o dado binário para todos os tipos de teste. Agora, se você estiver ferido, ou numa situação tipo de medo, de trauma, a gente vai usar o dado negativo junto com o seu teste, que vai resultar em valor 0 ou -1. Então você vai rolar um dado comum, sei lá, um dado de 20 lados, e se der ímpar, nós teremos o 0, e se der par, você vai ter -1. Então, se o meu personagem estiver ferido ou com medo, ele vai sofrer no teste dele, ele vai rolar o teste junto com o dado negativo. Ele vai rolar os dados normais dele com resultado 0 ou +1 e vai estar incluso ali dados com resultado 0 ou -1, que é justamente para simular, né, o ferimento ou o medo dele interferindo no jogo. Já deve ter percebido que Sinistros e Monstros, então, se utiliza de paradas de dado, e você pode usar qualquer tipo de dado no seu jogo. Beleza, vamos lá. O D6 ele é usado apenas para você conferir tabelas, porque o cenário, o sistema, ele permite que você construa o cenário todinho de pacata, né, do mundo de jogo, apenas rolando dado. Você pode fazer isso. Então, você rolando dado, você constrói a sua aventura, você constrói a cidade de pacata, você constrói um monte de coisa dentro do cenário, apenas escolhendo aleatoriamente. Inclusive, você também escolhe a criação do seu personagem. Por quê? Você é um adolescente, cara. Você não tem como escolher o que você vai fazer na tua vida, né? Você não tem cacife para isso ainda. Então, ser adolescente é você meio que lidar com as coisas que o mundo manda para você. Então, a criação do personagem também é baseada no método aleatório, onde você vai escolher um tipo, você vai escolher uma posse, e aí você tem a opção de querer ou não um problema. Se você quiser o problema, você vai poder adquirir um tipo a mais. Beleza? Foca aí nessa ideia do tipo para você não esquecer, porque o tipo é muito importante. Algumas características do sistema dos Sinistros e Monstros é que, primeiro, é um sistema narrativista e o narrador não rola dados. Em momento nenhum, o narrador vai rolar os dados. Beleza? Só quem rola dado são os jogadores. Aí nós temos uma coisa muito importante para o sistema, que é a idade mental. Acontece que no mundo de Sinistros e Monstros, você vai alterando a sua idade física com a sua idade mental. Durante o jogo, isso vai sofrendo mutações, tá? Então você vai amadurecendo durante o jogo. Isso é muito grave, beleza? Então, a idade mental, ela diz quantos dados você rola e também vai dizer para você o seu nível de sinistro, a sua capacidade de enxergar os horrores de pacata. Você começa com um nível infantil e você vai aumentando de nível na medida em que você faz coisas de adulto ou sofre trauma e medo. Por exemplo, coisas de adulto você vai decidir na sua mesa, mas alguns exemplos podem incluir abandonar alguém, beber, fumar, dirigir, né, dar um tiro em alguém. São coisas de adulto que vão te afastando da sua inocência. O que faz você perceber que Sinistros e Monstros é uma ode à nossa tentativa de permanecer inocente diante de um mundo extremamente sufocante. Então a sua idade mental vai dizer a quantidade de dados que você rola, mas não é só ela. O tipo também diz. Você pode ter vários tipos no seu personagem, beleza? Digamos que eu tenho o tipo atlético. Toda vez em que atlético puder ser aplicado num teste, eu vou rolar 2 dados. Então, por exemplo, se eu vou somar 2 dados ao teste. Então, se eu for fazer uma prova de matemática, não tem nada a ver com atlético. Então, eu não somo dado, eu vou rolar apenas os dados da minha idade mental. Agora, se eu for pular um muro, né, que é uma atitude atlética, então eu vou somar 2 dados. Digamos que minha idade mental seja infantil, 4 dados. E eu vou pular um muro, 2 dados. Eu rolo 7 dados. Beleza? Lembrando que os dados negativos funcionam apenas como modificadores. Beleza? E aí eu rolo esses dados.
Se cair 0, o narrador vai indicar como foi a falha, beleza? Se eu tirar 1, o narrador vai indicar como foi o quase acerto. Lembrando que no Sinistros o nome não é narrador, é diretor, tá? O diretor ali do jogo vai indicar como foi esse quase acerto. Se tirar entre 2 ou 3 acertos, outro jogador é que vai narrar o sucesso, ok? E se o jogador tirar 4 acertos ou mais, o próprio jogador vai indicar como foi o seu sucesso. Incrível. E nós temos até algumas regras ali de narrativa compartilhada, mas o grande barato é permitir a você contribuir com a narrativa do jogo, fazer parte da narrativa do jogo. Porque no Sinistros e Monstros, todo mundo participa, todo mundo se diverte. O sistema também não tem ponto de vida. Toda vez em que você sofre um dano, você ganha um dado negativo. Lembra aquele dado que gera 0 ou menos 1? É assim. Então, digamos que eu estou machucado, tomei um dano, estou amedrontado. Eu vou acrescentar na minha rolagem, né, nos meus dados, eu vou acrescentar 1 ou mais dados negativos. É muito simples, é muito simples. Lembrando que os dados negativos geram resultado entre 0 ou menos 1, beleza? E aí, eu vou estar lá ferido. Caso eu sofra, né, dano 4, eu acumule 4 de dano ou mais, beleza? Eu estarei fora de ação. O que não significa estar morto. Sinistros e Monstros não é um jogo sobre matar personagens. É sobre drama, é sobre trabalho em equipe. Então, se eu estiver fora de ação, algum companheiro meu vai poder usar o continue. Como funciona o continue? Ele vai rolar 3 dados e se ele obtiver pelo menos um acerto, ele vai explicar como a sorte me salvou. Agora, se ele não conseguir nenhum acerto, é o narrador que vai dizer. O que pode significar que o jogador está muito ferido. Beleza? Está muito ferido, está muito machucado e precisa urgentemente de assistência médica. O que empacata é um baita de um problema, porque empacata o médico não consegue ver o seu ferimento. Como é que ele vai te ajudar? O que empacata é um grave problema, porque o médico também não consegue ver as consequências dos atos dos monstros. Então, se um monstro te feriu, o médico pode olhar e ele não vai perceber o ferimento. Você vai ficar ali sangrando na maca porque ele é incapaz de perceber o que está acontecendo com você. Brabo, né? Então é isso, perceba que as regras são muito simples, muito facinhas de você aprender, de você ensinar e principalmente permitem muito improviso. É bem bacana. Então é isso, pessoal. Sinistros e Monstros, ele agora está em Fast Play para você dar uma olhada, dar uma criticada também, porque ainda dá tempo da gente estar mudando. O livro já está pronto, mas dá tempo de mudar, claro. Luiz, isso aqui não ficou legal, vamos ver isso aqui e tal. A gente consegue fazer. O financiamento coletivo começa dia 21 de setembro. Eu estou muito animado com ele. Ele já foi diagramado, está muito bonito, O livro já está pronto. O Jonas Picciolaro. Cara, será que eu falei certo o nome do Jonas? Porque eu sempre erro o nome do Jonas. Fora que eu acho mó barato o nome dele. Picciolaro. Não, eu me sinto italiano, né? Tipo, Picciolaro. Dá poder, né, gente? Dá poder, né? É maneiro, eu gosto muito do nome dele. Corta isso, hein? Corta isso. O Jonas já fez a diagramação do livro, né? O livro já está pronto, já está tranquilo, já estamos fazendo as metas extras, já as recompensas e tal. A coisa está bem para frente. Então, vai lá, fica atento, dia 21 de setembro você tem encontro marcado no Universo Simulado. Se você não puder participar do financiamento coletivo, então pelo menos entra no site do CVV, procura saber sobre isso e, por favor, leva esse número 188 para todo mundo que você conhece. Vamos disseminar, vamos transformar o combate ao suicídio em uma realidade. Vamos realmente nos comprometer com isso. Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves. Na semana que vem tem mais vídeos aqui. Fica ligado, beleza? E até lá. Paz, crescimento e força. Os